Você veio. Vou apresentar aqui o túnel de vento. Depois a gente vai dar uma volta aqui. Nós vamos entrar também no túnel. Eles vão poder ver lá como é que a gente faz o ensaio. E também tem alguns modelinhos, depois a gente fica do lado deles. Vocês podem fazer as perguntas à vontade aqui, tá? Esse túnel de vento, a gente chama de túnel de vento de camada limite atmosférica, porque o objetivo dele é simular o vento de cada região, tá? De cada cidade, dependendo assim, da altura dos prédios, de árvores e tudo mais, vai ter um vento com uma certa característica. Alguém aqui já estudou alguma coisa relacionada a vento? Ação de vento em estruturas? Não? Só você. Então assim, o vento, quando ele vem do mar, ele tem uma característica. O vento da cidade interior tem outra característica. O vento de São Paulo, por exemplo, tem uma característica diferente. A norma brasileira de vento divide em 5 categorias de terreno. Daqui vai do mar até uma cidade bem edificada, como São Paulo. Isso significa o quê? Que muda, por exemplo, a turbulência do vento com a altura e também a velocidade do vento com a altura. Por exemplo, em cidades como São Paulo, a gente faz o cálculo como se a velocidade do vento aumentasse até cerca de 500 metros de altura. E para um vento vindo do mar, por exemplo, é como se a velocidade aumentasse até 250 metros de altura. O que significa isso? Significa que um vento do mar é um vento mais forte do que um vento de uma cidade. Tá? Até porque você pode imaginar, você tem uma cidade, você tem o quê? Um monte de prédio no caminho, e esses prédios vão atenuando ali a força do vento. E lógico que, apesar de atenuar, você tem que tomar alguns cuidados extras hoje em dia, porque o pessoal está construindo um prédio muito alto aqui. Tá? Então agora já estão chegando prédios de 180 metros em São Paulo, e depois vão chegar aos de 200 e pouco, e não sei onde é que vai parar. Tá? Mas atualmente, esse ano, o pessoal tem projetado prédios na faixa de 180 metros. E com 180 metros, assim, se você tem uma velocidade, vamos supor, uma velocidade de projeto de 40 metros por segundo a 10 metros de altura, a 180 metros de altura, essa velocidade aumenta, por exemplo, a 50 metros por segundo. Então, de acordo com a altura do prédio, a força do vento também vai aumentando em função do aumento da velocidade. Tá ok? Vocês são todos de engenharia civil, né? Sim. Tá ótimo. Alguma pergunta específica, no caso até aqui? Não? Então, voltando aqui no caso do túnel de vento, esse túnel ele funciona na sucção. Depois vocês vão entrar ali, a gente liga para vocês perceberem. A velocidade aqui dentro pode chegar até 90 km por hora. E com 90 km por hora é 25 metros por segundo. E eu estou falando com vocês de vento de 40, 50 metros por segundo, no caso do projeto. O que garante que a gente consegue fazer o ensaio do túnel e reproduzir o resultado do túnel com edificação real é que a gente mede aqui coeficiente de pressão. Então a gente não está medindo a força diretamente do vento no edifício, que é o modelo, escala 1 para 100, escala 1 para 200. Nós estamos medindo, a gente mede aqui o coeficiente de pressão. E a velocidade que a gente trabalha é tipicamente na faixa de 15 metros por segundo. Então quando a gente mede aqui a 15 metros por segundo, o coeficiente de pressão que a gente tem no modelo reduzido, ele já é o mesmo, ele já vale também para a construção real. Se a gente trabalhasse a 5 metros por segundo, daria tudo errado. Então, mas trabalhando a 15 metros por segundo nesse túnel, que é um túnel grande, trabalhando a 15, 20 metros por segundo, nós já garantimos a reprodução. Tem outros túneis, por exemplo, que são menores do que esse. Aí, se o túnel é menor, o que acontece? Ele tem que trabalhar com velocidades maiores. Funciona igual, funciona tudo muito bem, só que enquanto a gente pode fazer um teste com segurança a 15 metros por segundo, e determinar depois as forças do vento no prédio real, túneis de vento menores, tem que fazer, por exemplo, teste a 25 metros por segundo, a 30 metros por segundo, para garantir a mesma reprodução dos coeficientes de pressão e depois da força do vento lá nas estruturas. Tá? Pegaram a ideia básica? Depois teria que fazer um monte de cálculo, né? Eu não quis apresentar slide para vocês, porque às vezes cansa, se precisar depois eu posso mandar algum slide, ou recomendar um livro. Você comprou o livro? Tá? Vou recomendar um livro da USP de São Carlos, que custa R$28. Vende aqui, mas só vende aqui na USP. E ele tem ali uma teoria e exemplos muito práticos de como que se dá, né, a questão de força do vento nas edificações. Tá bom? Então, vamos dar a volta. Deixa eu ver o que pode fazer. Vamos por aqui mesmo. Passar para o lado de cá. Depois a gente entra no
Master, não. Bom, aqui é o seguinte, como nesse trecho dá uma funilada, né? Então eu sei que vai ser mais difícil do pessoal no fundo me ouvir, mas vamos testar. O que vocês veem aqui? Como eu falei, o túnel funciona na sucção. Então, ali está um edifício que nós estamos ensaiando, e vocês vão ver que antes do edifício tem um monte de toquinho. Tá? Isso aqui vem antes, tá? Porque o vento vai lá para fora. Esses toquinhos que estão aqui, eles representam o que a gente chama de rugosidade do terreno. Então, como eu falei, se você vai fazer um ensaio do nível do vento no mar, por exemplo, do mar a gente sai plataforma de petróleo. Tá? Então, o que a gente faz aqui com o piso? A gente deixa o piso liso, porque o mar ele é bem liso. Se o mar tiver ondas grandes, aí já não vale mais o ensaio nosso. Então, a gente faz aqui um ensaio do mar, bem calmo, né? Com ventos que geram pequenas ondulações. Daí a gente deixa o piso do túnel bem liso. Se a gente quer simular, por exemplo, uma cidade que tem vários sobrados, prédios altos, mas não está ainda muito densamente povoado como o centro de São Paulo, por exemplo, aí a gente simula o que a gente chama de categoria 4 do terreno. Lembra que eu falei que são 5 categorias de terreno? Para isso a gente usa aqui uns toquinhos que tem cerca de, varia de 6 centímetros a 8 centímetros de altura, dependendo da cidade e da escala do modelo. Tem cerca de 680 toquinhos desses espalhados aqui no piso, exatamente para que o vento gerado aqui dentro interaja com eles e dê o mesmo comportamento da cidade que a gente está modelando. Esse aqui, por exemplo, é Goiânia. Tá? Então a gente está modelando, vou botar assim, é Goiânia, exatamente. Então a gente está modelando um vento de Goiânia aqui, tá? Uma região de subúrbio lá de Goiânia, onde estão botando alguns prédios mais elevados. Se a gente for modelar aqui, por exemplo, o centro de São Paulo, aí nós colocaríamos os toquinhos com cerca de 10 centímetros de altura. Tá? Então não precisa ser o toquinho também da altura do prédio. Tá? O que importa é que é tanto toquinho que tem, que o vento vai interagindo com ele, gerando essa característica, né, de como que a velocidade do vento aumenta com a altura e que se iguala, no caso do centro de São Paulo, teria que se igualar ao da categoria 5. E a gente compara isso porque a gente pega exatamente o dado da categoria 5 da norma, compara com os dados que a gente mediu aqui, faz um ajuste matemático e verifica se o que nós modelamos está correto ou não. Então a gente tem que reproduzir, né? Porque não basta pensar, por exemplo, que você pode chegar simplesmente, pegar um ventilador e passar um vento no prédio e obter o resultado. Não é assim que funciona. Era assim até o meados da década de 50, de 1950. O pessoal pegava túneis aerodinâmicos de aviões, botava prédio lá e media a força. O que acontecia? Você media forças muito maiores do que seriam as reais. Então, no final da década de 50 e início de 60, o Chemark e o Davenport foram os que desenvolveram essa técnica de túnel de vento de camada limite atmosférica, onde fizeram vários estudos e viram então como é que você pode fazer, modelar o vento correto de cada cidade por meio de distribuição de rugosidade. Essa técnica então é bem, vamos dizer assim, recente. Apesar de ter sido em 1960, é algo que a gente pode dizer recente, porque logo que eles fizeram, eles estudaram as Torres Gêmeas, aquela que foi derrubada em 11 de setembro, e depois outros foram estudos muito lentos, assim, né? O pessoal praticamente não fazia. Em 1970 fizeram alguns estudos da torre John Hancock e do Sears Towers, que eram torres que torciam com a força do vento, e como elas torciam, a caixilharia dela, as janelas caíam. E eu tenho um caso, é curioso, vocês procurarem o John Hancock, por aí vocês vão encontrar foto do John Hancock com tapume no lugar de janela. Porque eles, a primeira vez que caiu, eles foram lá e recolocaram as janelas todas. Não passou 2, 3 meses e caiu tudo de novo. Então eles viram que tinha um problema sério ali ligado a vento. Tiveram que botar tapume, né, porque a madeira ia resistir melhor às forças do vento. Até que eles fizeram esse tudo de vento, então viram que tiveram que reforçar, né, a caixilharia para então suportar as torções do prédio devido à ação do vento. E aí, a partir daí, veio tudo lentamente, mas veio crescendo. Né? E você vê assim, a gente tem aqui um túnel há 15 anos, 14 anos que nós temos o túnel. No início era bem difícil fazer trabalho.
Hoje em dia, tirando o período de crise, que foi o ano passado, né, no início desse ano, agora tem aparecido um monte de pedido de novo. O pessoal não só vem se conscientizando, como também tem feito edificações muito altas. E edificações altas têm esse problema da vibração dela. Elas vibram assim, elas torcem, e vibração em frequência menor do que 1 Hz, ela é perigosa para a estrutura, porque baixas frequências absorvem muita energia do vento. E o Itaquera, por exemplo, nós não ensaiamos o Itaquera, foi ensaiado na Alemanha, mas vocês vão encontrar a reportagem por aí da época, que eles determinaram em ensaio de vento que a vibração da maior cobertura que tem ali, que tem até o maior vão livre, eles detectaram que aquela estrutura estava vibrando em frequência muito baixa e absorvendo muita energia do vento. Então eles tiveram que aumentar a rigidez da estrutura. Aumentando a rigidez, não sei se você lembra das aulas de dinâmico, de física 2, não sei como é que é a distribuição lá, mas a frequência é a raiz quadrada da rigidez sobre a massa. Você aumentando a rigidez, você aumenta a frequência. E quanto maior a frequência, menor são os problemas causados por vento. Então você quer sempre ter frequência alta, né? E alta é 2, 3 Hz, tá? Para evitar problemas com a estrutura. Tá ok? Perguntas? Esses ficarem alinhados é proposital mesmo? Então, você pode ser totalmente bagunçado ou pode utilizar essa configuração que a gente usa, que ela vai fazendo tipo losango. Tá? O bem bagunçado, assim, o bem bagunçado pode ser interessante. O problema é, se eu fizer muito bagunçado, qual vai ser a próxima configuração que eu vou utilizar? Eu posso ficar sempre perdido, sem ter estabelecido um padrão. Desse jeito aqui, eu consigo estabelecer um padrão. Então, saber que a gente tem um monte de luminosidade, aqui embaixo, com vários pontinhos, onde, por ele estar organizado, a gente consegue saber mais ou menos. Colocando de 10 milímetros, o que a gente vai ter, colocando de 100 milímetros, o que a gente vai ter, colocando de 20 milímetros, o que a gente vai ter. Se fosse bagunçado, teria que sair medido o tempo todo, como fica aqui. Só que o bagunçado reproduz o princípio um pouco mais a cidade. Mas aí não tem nada, por isso que eu pensei no bagunçado. Mas aí o layout que elas fazem interfere como? No experimento em si? Não. Isso aqui não. O que não importa é você conseguir modelar o vento atmosférico corretamente. Tá? E como o pessoal já estudou muito desde a década de 60, essas configurações, essa configuração que a gente chama de diamante, ela funciona muito bem. Mas poderia ser bagunçado, tem tudo que usa bagunçado. Mas o problema é esse. Se eu uso bagunçado, eu tenho que saber o padrão da bagunça, senão eu não vou conseguir reproduzir depois do ensaio. Tá bom? Alguma outra pergunta? Não? Então eu vou mandar aqui. Mais um modelo. Vamos começar com esse modelo transparente aqui. Depois a gente vê outros detalhes aí. Vocês estão em que ano na engenharia civil? Oitavo semestre? Quarto ano? Todo mundo do quarto ano aqui? Sim. Oi? A maioria? Não, Todo mundo? Então, eu estou mostrando esse modelo para vocês, transparente, para vocês verem como que é feita, né, a medição das pressões no turno de vento. Então, a gente distribui ao longo do modelo vários sensores de pressão. Então vocês estão vendo aqui, olha, tem várias mangueirinhas faceadas com o edifício, tá? Faceada aqui com a fachada. E dessas mangueirinhas, elas vão depois conectadas em um sensor de pressão. É que eu acho que eu não tenho nenhum disponível aqui para mostrar para vocês, que eu acho que estão todos lá dentro do modelo. Mas depois eu vejo ali com o Gabriel se tem algum para mostrar. E, por exemplo, a gente pega isso aqui, vocês vão reparar, por exemplo, onde que a gente coloca mais tomada de pressão? A gente coloca mais nas quinas. Vocês veem que aqui na quina tem duas tomadinhas aqui em cima tem duas, e se eu girar também, perto da quina tem mais tomada de pressão. O motivo é que nas quinas dos edifícios, assim como na cobertura, você tem regiões de alta sucção do vento. Tá? Então, enquanto que na parte central você vai ter mais força do vento, força de pressão mesmo, que a gente chama de sobrepressão, empurrando, nas quinas é onde tem as altas sucções. Tá?
E o problema da alta sucção é que, por exemplo, é o seguinte, dependendo de como você dimensiona os elementos aqui da fachada, o revestimento, ou caixilharia, ou o que for, ele pode, se você não dimensionar corretamente, ele pode arrancar aquela estrutura, porque a sucção funciona puxando. E faz uns 2 anos teve um prédio em Recife, vocês podem procurar aí, vento arranca a fachada de prédio em Recife. Faz uns 2 anos isso, tinha um prédio em construção, e o revestimento deles aqui, eles colocaram uma camada muito fina de aço, tá? Mas era fino. E aí não estava bem dimensionado aquilo, deu uma ventania em Recife que, como estava exatamente na região de alta sucção do vento, ele arrancou o revestimento do prédio. E arranca assim, são metros e metros que ele arranca. Felizmente o prédio estava em construção, então o revestimento caiu na piscina, caiu no pátio, mas ninguém estava morando ainda, então não houve acidente. Tá? Então, assim, é algo que tem que tomar muito cuidado, tá? Que são com as quinas dos edifícios, quinas de casa. A gente aqui não costuma ensaiar a casa Duas Águas, porque ela é bem conhecida pela norma, mas você pega a casa também, sempre na quina das casas, ou ali no beiral, né? Ou então na divisa das águas, que são regiões de alta sucção. E é por isso que vocês veem muito acidente por aí, né? Também do telhado sair voando. Dá um vento muito forte, arranca. E o motivo são exatamente esse, né? Questão de alta sucção nos prédios. Bom, então esse aqui é um modelinho didático. Esse é um tipo de prédio que não precisa ser ensaiado em turno de vento, porque quando ele é bem retangular, você consegue determinar o comportamento dele por norma, pega a NDR 6123, você determina toda a força do prédio, né? Toda a força no prédio, mas a gente fez isso aqui para que pudesse comparar com o resultado de outros túneis de vento. Exatamente assim, é um estudo, que esse aqui é um estudo mais acadêmico, você faz e compara com outros túneis de vento. Mas aí quando você já começa a chegar em prédios desse tipo, você vê isso aqui, olha, ele é todo fechado em pele de vidro e tem superfície curva também. Então, com essas formas, você não consegue determinar o resultado pela norma, porque a norma não te dá todo esse desenho para trabalhar. Às vezes ele te dá algo cilíndrico, às vezes te dá algo esférico ou retangular. Então, quando você pega uma situação dessa, você teria que fazer o quê? Se você for por norma, você tem que acabar extrapolando, né? Tem que ir em favor da segurança. Que a engenharia civil nunca vai trabalhar abaixo da segurança, né? Sempre, você já deve ter aprendido em algum momento estruturas, 60%, 100%, depende da condição. E se você está muito inseguro, às vezes o pessoal bota até 400% ou mais, depende de como que a estrutura é. Logo, o ensaio de túnel de vento no edifício desse tipo, ele te dá um resultado mais exato, e sendo exato, você pode acontecer 2 coisas. Ou você pode economizar depois na estrutura, ou manter o que você calculou para garantir a segurança da edificação, né? Eu estou falando que você pode manter, e aí a construtora que eu não gosto, a construtora quer fazer um ensaio de túnel de vento achando que vai reduzir metade do custo. Às vezes não reduz. Às vezes o pessoal do projeto quer fazer para quê? Para que ele tenha bastante segurança em tudo que ele calculou, já que o resultado experimental vai ou confirmar o que ele falou, né? Ou às vezes apontar algum problema que pode ser que não estava previsto. Que acontecem problemas também assim, olha. Às vezes você tem esses 2 prédios e tem esse outro aqui. Eu vou botar até um pouquinho mais baixo. Por exemplo, você tem um outro prédio mais baixo aqui. Aí o que acontece? Às vezes vem um vento nessa direção e desprende os vórtices cônicos aqui das quinas. Tem a ver também com a autosucção. E aí dá um efeito localizado num ponto do prédio, e aquele efeito localizado dá alta sucção, às vezes, num ponto. E não tem como, por norma, você prever um caso desse, né? E o túnel de vento te indica, às vezes, problemas que pode, não só otimiza a estrutura, como também pode te indicar problemas graves. E se for um problema localizado, eventualmente ele vai ter que fazer ali, reforçar, por exemplo, a caixilharia ou algo assim, né? Então, existe essa briga também de projetista com construtora, que o projetista quer fazer um ensaio, que ele quer ter segurança e determinar eventuais problemas. E a construtora só pensa em economizar dinheiro, né? Então, se vocês já estão fazendo estágio em algum lugar, ou de firma de projeto ou firma de construtora, vocês já devem estar vivendo esses 2 mundos aí, e eu não sei por quanto vai ficar assim, talvez seja assim eterno, né? Então tem que sempre ter a questão do convencimento de um com o outro e dos argumentos também. Tá? Perguntas dessa parte mais estrutural? Aqui em cima é o que? Um heliponto? Isso aqui é um heliponto.
E aí, como que vai funcionar? Da estrutura do heliponto, e aí, porque eu entendo que o helicóptero vai fazer uma ventania ali, uma coisa típica quando ele estiver chegando. Sei, mas não, ele não traz muito problema. O helicóptero ele chega pelo alto e desce aqui assim. Tá? Normalmente o ideal para o helicóptero é que ele pouse contra o vento. Ele gosta de vento contra ele, para ele ter uma melhor estabilidade. A questão do helicóptero, ele não causa problema no prédio. Não. Só que tem caso de prédio que nós ensaiamos também segurança de pouso e decolagem no heliponto. Porque às vezes, aqui nesse caso não foi preciso, porque esse prédio ele vai ser construído no interior e está bem isolado. Mas às vezes você tem prédios muito próximos, assim, um monte de prédio do lado, e esse aqui, por exemplo, é um pouco mais baixo, ou um pouco mais alto do que o outro. Então o que acontece? Às vezes o vento vem dessa direção e causa muita turbulência no heliponto. E alta turbulência, o piloto do helicóptero pode ter problema para pousar. Porque às vezes, se for baixa turbulência, ele pode botar mais potência no rotor do helicóptero e conseguir pousar ou decolar. Mas falta turbulência e vento muito forte, daí ele pode ter problema para pousar, ele pode ter queda. Então, quando a gente estuda a questão do heliponto, é para ver a segurança de pouso e decolagem de helicópteros aqui. E às vezes não é só por causa do prédio do lado, às vezes também por causa da forma do edifício. Esse daqui, por exemplo, não tem muito problema. Tá? O heliponto está meio para fora do prédio, do lado de cá dá para ver isso. E essas formas aqui não interferem muito. Mas nós já pegamos um prédio que era bem quadradão e o heliponto estava meio que embutido aqui. Aí, nesse caso, dava alguns problemas. Porque o vento descolava e quando ele descola, ele bate e se separa aqui. Aí dava muita turbulência. E aí a gente teve que ficar estudando, né, e apresentar para o cliente os ângulos que dão a melhor condição de pouso e decolagem. Tá bom? No caso de um entorno cheio de prédios, tem variação de tamanho, vocês fazem um estudo do entorno? A gente faz o estudo do entorno, exatamente. Ali naquele prédio que está lá dentro, você vai ver que não tinha muita vizinhança. Mas tem um outro, que o prédio não está, mas você vai ver que tem ali a vizinhança e tem um buraco no meio. O que nós ensaiamos estava naquele buraco ali. Aí a rugosidade mantém a mesma, mantém a mesma rugosidade e estuda a vizinhança. Certo. Quando é só casinha, a gente, às vezes só essa rugosidade já funciona, às vezes a gente bota a rugosidade também espalhada aleatoriamente, como eu falou, no modelo. Agora, se tem prédio, não. Prédio a gente tem que botar, e prédio muito próximo, a gente tem que botar, porque ele influencia diretamente no vento. Né? Tanto diminuindo a força do vento, o prédio do lado normalmente acontece, normalmente ele diminui a força do vento no edifício. Mas, por outro lado, ele pode ter pontos que ele cause alta sucção e, dependendo da distância do prédio, ele também pode ocasionar em comportamento dinâmico do prédio. Às vezes você faz esse aqui, está isolado. Podia não ter nenhum problema de dinâmica, tá uma vibração tranquila. Mas você bota outro prédio do lado e o vento vem passando por ele, aí os vórtices que desprendem do primeiro prédio, eles podem causar um efeito que a gente chama de efeito de golpe ou martelamento no seguinte. Aí ele pode passar a vibrar devido à construção do prédio do lado. Então, assim, você tem sempre prós e contras. Pode ser que um novo prédio construído diminua a força do vento, pode ficar beleza, mas por outro lado ele pode introduzir comportamento dinâmico. E aí é problema para o prédio mais antigo. E você evita essas coisas, por exemplo, em questões de lei de zoneamento, né? Plano diretor, onde estuda proximidade de prédio, como é que você pode construir ou não, né, edificações naquela região. Ok? Alguma outra pergunta? Não? Em caso do plano diretor de zoneamento, lá em Santos, durante os anos, mudaram muito os tipos de construção. Também foram, você tem essa noção de se foram feitos estudos de caso, foi uma coisa mais, vamos dizer, errada mesmo. Decidiram e mudou o governo, decidiram que iam fazer prédios de mais de 25 pavimentos e começaram a construir. Então, às vezes o pessoal... A lei de zoneamento